nós vamos continuar estudando partes do Evangelho de João, em que nós vamos ver pessoas personagens que creram e alguns que não creram. O que a gente pode aprender com os dois? Então, estudando mais um momento de polêmica, mais um momento de rixa entre Jesus e os fariseus, vamos aí para João 8. João 8. Em João 8, depois do episódio da cura da mulher adúltera, aí Jesus começa a falar: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. E disso vai emendando uma fala atrás da outra, ele falando e os judeus retrucando, e aí inicia sua discussão. E aí Jesus, no meio desse discurso, diz aquele verso famoso: em verdade, verdade lhes digo, que quem comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus novamente tentando mostrar para os judeus a sua ligação com o Pai e que ele era enviado de Deus para libertar as pessoas, para nos salvar do pecado, assim como João Batista falou. Então Jesus veio com esse objetivo e estava querendo conscientizar aquele pessoal do que ele veio fazer, qual era a sua missão, né? E também qual era o perfil das pessoas que estavam assistindo ali. Então nós vamos prestar atenção do verso 48 em diante. Jesus mostrando que as suas obras mostravam que ele vinha do Pai. Agora olha o 8:56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então nós vimos nas outras semanas personagens que testemunhavam de Jesus. E agora João, o próprio Jesus, ele vai falar que o próprio Abraão testemunhou a respeito dele. Nós vimos o testemunho de João Batista, vimos o testemunho dos discípulos, vimos o testemunho da multidão, vimos o testemunho do próprio Deus Pai, e agora Jesus diz: Abraão também testemunhou a meu respeito. E em que momento isso aconteceu? Em que momento Abraão teve essa visão do futuro em que ele viu Jesus, em que ele testemunhou Jesus? E a gente volta para aquela velha história famosa lá de Gênesis 22, aquela prova de fé. Toda vez que a gente fala em fé na Bíblia, nós normalmente lembramos daquela prova de fé que ele teve que sacrificar Isaac. Acontece que até chegar naquela prova de fé, aquela famosa prova de fé, Abraão passou por outras provas também. A primeira prova foi o fato de ter saído de casa e ir para uma terra desconhecida. Gênesis 12, verso 1. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que ele mostraria. Então Abraão foi chamado a sair da sua casa, sair do conforto de Ur dos Caldeus, sair ali do ser da sua família e ir para o meio do nada, para uma terra que Deus é que estava mostrando para ele. Que Deus ia mostrar ainda qual era essa terra. Qualquer pessoa ia dar para trás e não ia aceitar. Não ia aceitar a missão, não ia sair de casa de maneira nenhuma. Então a primeira prova de fé foi ele ter saído de casa. A segunda prova, que a gente vai analisar mais para frente, né? Foi ali mais para frente quando a gente estuda uma prova de fé, quando Deus promete lá em Gênesis 18, do 16 ao 18, quando Deus fala que Sodoma vai ser destruída e ele intercede ali pelos moradores de Sodoma, mais especificamente para Ló, né? Outra prova de fé, outra demonstração de fé, quando Deus prometeu a ele que iria ter um filho em idade avançada e ele acreditou, ele creu que isso seria possível. Sara duvidou, mas ele acreditou. E aí nós chegamos na prova de fé do Gênesis 22, que foi ali Deus ter mandado ele sacrificar o seu filho. E isso seria comum se Abraão adorasse algum outro ídolo. Se Abraão adorasse Baal, se Abraão adorasse Moloque, por exemplo,
o pedido de sacrificar um filho seria a coisa mais simples do mundo. Eu acredito que as pessoas que adoravam Moloque, que adoravam esses deuses, eles já nem sentiam mais pena, não sentiam mais dor, não sentiam mais nada quando sacrificavam seus filhos, quando eles queimavam literalmente seus próprios filhos. Eles não sentiam mais arrependimento, não sentiam mais nada. Então, se fosse qualquer outra pessoa adorando um ídolo, esse pedido aqui não seria estranho. Acontece que Abraão sabia, conhecia o Deus que ele adorava. Ele sabia que Deus não era assim. E aquilo pareceu estranho. Como é que o Deus que eu conheço, que é tão bom, um Deus tão diferente dos outros, por que esse Deus está pedindo para eu matar meu próprio filho? Sacrificar meu próprio filho? Só que Abraão não fez perguntas. Abraão não foi questionar, Deus, isso aí, será que essa fala é tua mesmo? Prove que o Senhor está falando isso? Não. Outros personagens da Bíblia pediram provas, como Gideão, né? Só que Abraão ele confiou. Ele não foi questionar. Ele pegou Isaac e foi-se embora. E quando Isaac perguntou, e aí, pai, vai ter o cordeiro? Ele disse, Deus vai prover o cordeiro. E quando chegou lá, também tem uma coisa que a gente nunca para pensar, é que não teve fé somente de Abraão. Isaac também acreditou. Isaac acreditou na palavra do pai, que Deus ia prover o cordeiro. E por isso, quando chegaram lá em cima, e ó, todo mundo olhou para um lado, olhou para o outro, e Isaac viu Abraão pegando a corda, chegando perto dele assim, Isaac prontamente se ofereceu para ser amarrado e colocado em cima do altar. Isaac confiou de que aquilo não iria terminar em morte, que Deus ia providenciar o cordeiro. Então, como Abraão creu, Isaac também creu. Isso é bastante importante a gente prestar atenção. E ali, quando Abraão levanta o cutelo e está a ponto de sacrificar Isaac, o que é que acontece? Gênesis 22, veja aí o verso 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, naquele segundo ali, a Bíblia não fala, mas Ellen White revela que quando Abraão viu aquele carneiro, logo adiante, Deus mostrou para ele o seu filho sendo morto na cruz. Então, Abraão viu o cordeiro, viu o carneiro e por trás viu o próprio cordeiro de Deus sendo morto. E quando ele viu aquilo ali, ele entendeu tudo. A dor que ele estava sentindo por sacrificar o seu filho seria a mesma dor que o Deus Pai sentiria por também sacrificar o seu filho em prol da humanidade. Então ele sentiu que tudo aquilo que estava acontecendo, ele percebeu que aquilo ali era apenas um símbolo, apenas uma imagem do que seria a dor excruciante de o próprio Filho de Deus dar a sua vida pelo mundo. E quando ele olhou e viu ali o carneiro, ele se encheu de felicidade. Aí ele não se conteve. Porque até aquele momento ali, aqueles 3 dias de jornada com Isaac, até chegar naquela montanha para sacrificar, aqueles 3 dias foram os 3 dias mais tensos, mais tristes, mais agoniantes da vida de Abraão. E quando ele chegou lá e viu o carneiro, aí ele se encheu de alegria. Principalmente quando ele viu o próprio Cordeiro de Deus sendo sacrificado. Então, por isso, Jesus disse que Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Que meu dia? Que dia era esse? O dia do seu sacrifício. Abraão se alegrou por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então, é como diz aqui essa frase de Ellen White. Ellen White diz assim: o carneiro oferecido em lugar de Isaac representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o Pai, olhando para o Filho, disse ao pecador: viva, pois encontrei resgate para a sua vida. Amém? Amém. Então, quando o ser humano pecou, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: pode viver. Você não vai morrer hoje, porque encontrei a salvação, encontrei o resgate para você. E naquele momento,
Deus sacrificou-lhe o cordeiro, e daquele cordeiro fez as vestimentas de pele, e disse: olha, eu estou dando uma chance para vocês. Vocês não vão morrer hoje. Vocês não vão morrer para sempre. Porque se vocês acreditarem no sacrifício do meu filho, vocês vão ter a vida. Podem viver, porque eu encontrei resgate para vocês. Tem um Salvador, que ele oferece a vida eterna de graça para todos aqueles que aceitarem. Então, Abraão viu tudo isso através daquele carneiro. E por isso, ele foi testemunha de Jesus. Então, Abraão, a lição continua falando mais sobre ele. Por que Abraão foi uma testemunha? Porque Abraão também recebeu a promessa, em Gênesis 12, de que ele seria o pai de muitas nações. E que através dele, todas as famílias da terra seriam benditas. E como seria isso? Como é que a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas? Porque da descendência de Abraão veio Jesus. E Jesus, através de Jesus, veio a salvação para o mundo todo. Então, por isso que a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Porque essa profecia se cumpriu com o nascimento de Jesus, com a morte de Jesus. Então, tudo isso apontava a ligação de Abraão com Jesus, o pai da fé, que acreditou no sacrifício do Cordeiro de Deus que viria no futuro. Então, por isso que todos aqueles que têm fé são descendentes de Abraão. Não precisa ter a linhagem, não precisa ter o sangue. Hoje, se você tem fé, se você acredita, se você tem essa esperança no seu coração, você também é descendente dele. Então, isso Jesus estava chamando a atenção. E aí a gente volta lá para João 8. E como foi a reação do povo quando Jesus disse isso? João 8:56. Abraão, pai de vocês, se alegrou por ver o meu dia, ele viu esse dia e ficou alegre. É o verso 57. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? O povo tirando onda com Jesus. E agora o verso 58. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então agora, Jesus gostava de usar essas denominações, esses títulos, para mostrar para o povo quem ele realmente era. Ao Jesus dizer eu sou, ele está se colocando como Deus. O nome eu sou é o nome de Deus. Quando Deus se revelou a Moisés, bem antes de Abraão, ou melhor, bem depois de Abraão, quando Deus se revelou a Moisés, Deus disse, eu sou quem eu sou. Então, para os israelitas, esse termo eu sou era um termo que só pertencia ao próprio Deus. Ninguém usava isso de maneira leviana, de maneira imprópria. As pessoas tinham respeito pelo nome de Deus. Então, Jesus agora mostrou, Abraão deu testemunho de mim, e eu sou antes dele. Eu sou Deus. Eu não sou só um profeta. Vocês estão achando que eu sou só um profeta? Eu não sou só um profeta. Eu não sou só um homem inspirado. Eu também não sou só o Messias. Eu não sou um libertador que veio tirar vocês o poder de Roma. Não. Eu sou Deus. Eu estou aqui porque eu criei vocês. Eu perdi vocês pelo pecado, mas eu vim em forma humana para resgatar vocês. Abraão soube disso. Todas essas testemunhas souberam disso. Agora está na hora de vocês presenciarem isso. Eu sou Deus. Eu sou o Salvador do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus. Então, gente, olhe como essas histórias fortalecem a nossa fé. Como anda a sua fé em Cristo? Você tem apenas dito que acredita? Você tem dito apenas que ama Jesus? Ah, Jesus é lindo, ah, Jesus é maravilhoso. Eu uso camisetas, eu amo Jesus, eu canto músicas que falam que a gente ama Ele. Mas como anda a sua fé nele? Você acredita no poder? Você acredita na salvação que Ele oferece? Por que às vezes a gente vai nas igrejas e pergunta quem é que acredita que está salvo? E muita gente fica-se na dúvida, será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Através da palavra de Deus, você pode ter a certeza de que você está salvo. Amém. De que a sua salvação está garantida. Porque o eu sou veio em forma humana para morrer no seu lugar. Para dar a você a certeza da vida eterna. Você pode ter certeza disso. Você pode se apoderar dessa promessa. E você pode declarar a sua fé em Jesus com mais fervor, com mais força cada dia. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a ter a mesma fé de Abraão. Sim. A mesma fé
que não faz perguntas, uma fé que obedece sem reservas, uma fé que se demonstra através das obras, que nós possamos ter a mesma fé dele e também a mesma esperança. Ao olhar para aquele cordeiro, aquele carneiro, Abraão viu o sacrifício. Nos ajuda, Senhor, em todo momento do nosso dia, a cada dia, nós possamos ter as mesmas cenas do Calvário passando diante de nós, para que nós possamos desprezar o pecado e amar ainda mais o nosso Salvador. Amém. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro, abençoa quem for passar, que o Espírito nos dirige e nos protege, em nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe, pode arrochar.